Olá, nesse vídeo aqui eu quero falar com você sobre 3 grandes segredos para obter sucesso em qualquer área de nossa vida. E o último eu quero dizer para você que é o mais importante que você precisa saber. Por isso quero te pedir, você que se interessa nesse tema, não pular esse vídeo, mas ficar comigo até o fim dele, para que você de fato possa saber e aplicar para a sua vida e assim ter grandes resultados. Meu nome é Giovanni, você está em nosso canal. O nosso canal tem como objetivo criar conteúdos ao tema relacionado ao autoconhecimento, ligado à espiritualidade, à mentalidade, à vida financeira, para que você possa se tornar uma pessoa melhor. Por isso nós estamos sempre orando, lendo, estudando, pesquisando, para trazermos assim conteúdos abençoadores, conteúdos validados, conteúdos de fato que gerem valor de transformação para a sua vida. Antes de nós entrarmos aqui profundamente em nosso vídeo e nosso conteúdo, nós temos aqui as nossas redes sociais, caso você queira conhecer, vai ficar no topo do primeiro comentário. Temos também os nossos cursos, caso você tenha interesse de conhecer. E também nós temos aqui um QR Code, caso você queira contribuir com o nosso canal financeiramente. Eu creio que Deus há de te recompensar. E eu quero te pedir, você vai nos ajudar em muito. Se inscreva em nosso canal, curta, dá o seu like, deixa o seu comentário, visto que é extremamente importante. Compartilhe também deste vídeo para aquela pessoa que você sabe que está precisando. Isso vai nos ajudar muito, vai falar ao algoritmo do YouTube que o nosso conteúdo é relevante, pode ser entregue a outras pessoas. Pois bem, nós nos baseamos nesse vídeo com base na leitura desse excelente livro, Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. Eu confesso, quando eu vi este livro aqui, eu achei que era mais um livro comum de autoajuda. Porém, quando eu tive a oportunidade de adquirir, de estar lendo, estudando, pesquisando, eu fiquei extremamente impactado com o conteúdo dele. Napoleão Hill, ele nasceu nos meados dos anos 1800 nos Estados Unidos e ele recebeu uma missão de Andrew Carnegie de poder entrevistar as pessoas nos Estados Unidos. Ele entrevistou mais de 25 mil. Dessas 25 mil, só 500 ficaram no topo do sucesso. O resto fracassaram. E ele extrai dessa filosofia o que nos leva a viver uma vida de fracasso e o que nos leva a ter uma vida de sucesso. E ele cita exemplos de Henry Ford, por exemplo, John Rockefeller, Thomas Edison. O que esses homens tinham com relação ao segredo que levaram a ser homens tão bem-sucedidos? E ele escreve esse excelente livro. E 5 segredos para nós podermos alcançar sucesso, seja na vida espiritual, na nossa mente, seja no casamento, na família, na vida profissional, financeira, na saúde, nos negócios, não importa que área que seja, mas é possível. A própria Bíblia nos ensina, na terceira carta de João, que a vontade, o desejo de Deus é que nós possamos ser bem-sucedidos em todas as áreas. A Bíblia diz: desejo que te vá bem em todas as tuas coisas, assim como vai bem a tua alma. Jesus disse em João capítulo 10, versículo 10, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida com abundância. Então, nós precisamos ter fé, acreditar, crer que podemos de fato ser pessoas abençoadas, pessoas de sucesso, quando nós adotamos uma mentalidade diferente. Pois bem, o primeiro segredo que eu quero aqui compartilhar com vocês, que eu acredito que nos ajuda muito, que nós precisamos ter, está relacionado nós termos vontade, desejo para crescer, se desenvolver. Isso precisa ser como um fogo, uma chama que queima dentro de nós. Nós não podemos nos dominar pelo comodismo, pelo conformismo, nem permitir com que a autossabotagem, a procrastinação nos domine. A Bíblia diz em Romanos, Paulo escreve dizendo, que nós não podemos nos conformar com este mundo, mas transformar ele pela renovação do entendimento, por meio do conhecimento. Agora é importante nós sabermos
sobre desejo está ligado ao que? Ao nosso corpo. O corpo, na verdade, é o nosso inconsciente, é a programação que foi criada, que foi construída ao longo da história da nossa existência. A partir do momento que nós passamos a ser gerados no ventre de nossas mães, ali passou o que a gente chama de paradigma. O nosso inconsciente estão as nossas crenças, estão ali as nossas verdades, estão ali os nossos comportamentos, tudo, porque pensamento gera sentimento, emoção, que gera comportamento. Então nós precisamos entender a questão seguinte: o problema está que quando essa programação ela está instalada de maneira maligna, má, ruim, negativa, ela reflete em nossos resultados. Mas quando ela está programada de maneira divina, positiva, verdadeira, ela também vai refletir. Então os resultados eles sempre vão falar altos. Os resultados sempre vão falar a verdade sobre a nossa vida. Não adianta eu falar, não adianta eu querer argumentar, os resultados nós precisamos olhar para ele. Então, segunda questão, o desejo. O desejo está ligado ao quê? A nossa mente consciente. Qual que é a diferença da mente inconsciente e da mente consciente? É o seguinte, 95% do nosso comportamento está ligado ao nosso inconsciente. Nosso inconsciente não pensa e não sente. Ele simplesmente age de acordo com a programação que já está instalada em você. É como um software de um computador. A sua mente consciente é diferente, porque ela pensa e sente, 5%. E nós temos o nosso curso que nós ensinamos aqui como reprogramar a nossa mente, como reprogramar as nossas crenças, para não permanecermos em crenças limitantes, em bloqueios que nos impedem o nosso progresso. Então nós precisamos, o primeiro segredo é esse, ter vontade, ter desejo de crescimento, seja por meio da leitura, do estudo, dos network, ou seja, se relacionar com outras pessoas. A verdade é que se você deseja mudar de vida, Napoleão Hill escreve dizendo que só não há remédio para as pessoas que querem se dominar pela mediocridade. Mas se você quer mudar de vida, é possível. Então o primeiro segredo seria isso. O segundo segredo que nós precisamos saber para obtermos o sucesso em nossa vida está relacionado na chamada definição de propósito. Você sabia que todos nós temos uma missão aqui? Temos um propósito? Algo por Deus? E a verdade é a seguinte, que nós precisamos entender a nossa missão. Ninguém está aqui por uma obra do acaso. De fato, temos uma missão e precisamos estar alinhado, afinado com essa missão. Então, o que nós precisamos entender? Por exemplo, se eu quero, em uma determinada área da minha vida, por exemplo, ganhar dinheiro, ok, é uma vontade, desejo que eu tenho. O segundo passo, eu preciso definir qual a maneira, qual a forma que eu quero ganhar dinheiro, como que eu vou ganhar dinheiro. Ou seja, qual tipo de trabalho, qual tipo de negócio, tipo de prestação de serviço que eu vou prestar. O problema é que muitas pessoas acham que ser uma pessoa confusa, incerta, é natural, é comum e não é. Isso está ligado a crenças limitantes, isso está ligado a bloqueios que nós precisamos nos libertar disso. Porque pessoas de sucesso são pessoas bem resolvidas, pessoas de sucesso sabem aonde querem chegar. Tem planos, tem projetos, tem metas e são pessoas bem resolvidas. Então nós precisamos entender, definir um propósito para a nossa vida é extremamente importante. Sabermos o que nós iremos, aonde queremos estar daqui a 3, a 4, a 5 anos é muito importante para nós. Não acredite que se você acha que as coisas vão acontecer simplesmente por um processo natural, por obra do acaso, simplesmente por sorte, por um processo chamado facilitismo, não. As coisas vão acontecer quando, na verdade, você tomar o controle e decidir fazer as coisas acontecer. Terceiro segredo para nós podermos obter o sucesso em nossa vida está relacionado a nós criarmos
dentro de nós uma mentalidade, ou seja, criarmos imagens mentais da vida que nós queremos. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Como seria isso? Por exemplo, qual a casa que eu quero morar? Qual a pessoa que de fato eu quero me relacionar? Jacob Petra, ele escreve um aspecto, 3 coisas interessantes. Existem 3 áreas que nós não podemos errar em nossa vida. Caso erramos, nós vamos nos comprometer e ter muitos problemas. Primeiro, nós precisamos tomar cuidado com relação onde nós vamos decidir morar. Segundo, com quem nós vamos nos casar. E terceiro, qual é a área que nós vamos poder trabalhar. Por isso, nós precisamos termos a imagem mental. Aonde nós queremos, por exemplo, a casa que eu quero morar, o carro que eu quero dirigir, o casamento, a família que eu quero ter. Isso é muito importante. E nós vamos observar que o quarto segredo para nós obtermos sucesso está relacionado em nós controlarmos a nossa mente. Essa história das pessoas acreditar, eu não controlo meus pensamentos, você controla. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 26, que Deus nos colocou como líderes, como cabeças, para controlar, dominar e não ser controlado. Os pensamentos é extremamente importante. Por isso é extremamente importante nós pensarmos que a nossa mente, ela é como um jardim. O jardim, você, por exemplo, não precisa semear, plantar coisas boas. Ele nasce dentro de um processo natural, um mato. Porém, se você decidir arrancar aqueles matos e substituir por sementes, por exemplo, se você deseja fazer, seja uma lavoura para plantar verduras, legumes, vai ser uma bênção. Então, os nossos pensamentos, nós podemos fazer a chamada, o que Augusto Cury fala, a chamada higiene mental. Por exemplo, a nossa inclinação é de nós permanecermos com os pensamentos ligados ao medo, à culpa, à vergonha, à insegurança, à incerteza, à depressão, à ansiedade. Esses pensamentos ligados, frustração, decepção. Como nós substituímos isso? Substituindo isso por outros pensamentos, ligado à fé, ligado à coragem, ligado ao amor, ligado à determinação, ligado à paz, ligado à alegria, ligado à esperança. Nós substituímos isso, os nossos pensamentos. E nós podemos controlar e direcioná-los. Último segredo que nós precisamos saber para poder aplicar em nossa vida. Depois que nós temos desejo, depois que nós definimos propósito, depois que nós criamos a imagem mental, depois que nós controlamos a nossa mente, aí nós precisamos partir para o campo de ação, o mundo físico, com base na seguinte pergunta: o que eu preciso fazer, seja em qualquer área, para que isso de fato possa se transformar no aspecto real? O que eu preciso fazer, por exemplo, para mim crescer financeiramente? O que eu preciso fazer, por exemplo, para melhorar os relacionamentos? O mundo físico. Porque nada adianta nós conhecermos esses 4 pontos tópicos que eu apliquei aqui, se nós não agirmos. A lei, essa lei chamada lei da ação, ela é extremamente poderosa. E se nós não agirmos para fazer as coisas acontecer, elas não vão acontecer. Por isso que nós temos hoje pessoas que criticam, né? Seja muitas leis, seja as leis espirituais, bíblicas, as leis universais, porque simplesmente a pessoa acha que ela vai ficar, por exemplo, deitada, pensando, e as coisas vão acontecer se ela simplesmente ela não fazendo nada. Isso não vai acontecer. Você tem que partir para o campo de ação. Então esses foram os 5 segredos que eu trouxe para você aqui, para você ter sucesso na sua vida, né? É extremamente importante. Por exemplo, a pessoa está com problema de saúde, né?
seja tá lá com diabetes, colesterol, precisa melhorar e tal. Se a pessoa não for praticar exercício físico, isso não vai mudar. Se a pessoa não for mudar a sua alimentação, cuidar, tomar os remédios certos, de acordo com o médico, não vai mudar. Por exemplo, a pessoa está lá financeiramente devendo para tudo e todos e continua contraindo dívida. Então, se a pessoa não tiver atitude de fazer as coisas acontecer no mundo, não muda. Não muda. Então, esse foi o nosso vídeo. Você que não é inscrito aí no nosso canal, se inscreva, curta, deixa o seu like, que é extremamente importante para nós. E eu quero que você deixe aqui nos nossos comentários o que você achou do vídeo. Você acha que é possível aplicar esses segredos na vida? Qual o segredo que você vai propor em aplicar para ter resultados e deixar aqui para nós? E nos vemos até os próximos vídeos. Até lá!